voltei. Então, né, como foi falado do nosso método, do nosso artigo, pelo um dos meus companheiros de trabalho, né, desses 8 artigos, eu vou falar o resultado de 2. O artigo Efeitos de Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal na Qualidade da Informação Contábil no Brasil. Vou falar alguma coisa sobre os objetivos desse artigo e o resultado dele. Ele teve como objetivo avaliar os efeitos do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e dos seus diferentes arranjos. Os resultados indicaram que diferentes arranjos do Conselho Fiscal e a existência do Comitê de Auditoria impactam diferentemente as propriedades da informação contábil. A presença do Conselho Fiscal impactou positivamente a relevância do patrimônio líquido, enquanto a presença do Comitê de Auditoria a relevância do lucro. Na verdade, eu dei uma pesquisada sobre esse artigo, né, que ele fala um pouco sobre a lei de SOX, né, que é a lei Sarbanes-Oxley. Na verdade, é uma lei que ganhou muita força depois de umas fraudes que foram acontecendo nos Estados Unidos e impactou muito porque as empresas eram mega empresas, tipo como a Enron e a WorldCom. Essa Enron era uma das pioneiras no setor elétrico. E, cara, ela é muito fodida no setor dela, né? Enfim. E aí acabou tendo uma fraude financeira e corporativa. E aí teve uma queda na bolsa. Vixe, virou um rebu. Enfim. E aí essa SOX ela foi apresentada no Congresso americano em julho de 2001. A SOX introduziu, né, regras de governança corporativa, dentre outras, ela estava visando a assegurar maior transparência aos resultados reportados pelas companhias, instituindo também a obrigatoriedade de instalações deste comitê, do comitê de auditoria, que no caso aqui no Brasil, ele não é cobrado, né? Na verdade, ele não está em lei, como o Conselho Fiscal, que já está previsto em lei há algumas décadas aqui no país. E aí, no caso, esse comitê de auditoria só começou a ganhar força aqui depois dessa lei. Então, é mais ou menos isso. E a diferença do Conselho Fiscal para o Comitê de Auditoria os dois estão em posições hierárquicas diferentes na organização. O Comitê de Auditoria é subordinado ao Conselho de Administração, formado preferencialmente por representantes independentes. Então, tipo assim, a pessoa tá interessada lá, vai atrás do comitê de auditoria e faz parte, né, independente. Já o Conselho Fiscal é autônomo e não está vinculado sobre nenhum órgão da administração, sendo composta por representantes dos acionistas. No caso, é para vocês, né, na verdade, o Conselho Fiscal ele não está vinculado à administração, nenhum órgão da administração, mas no caso está vinculado aos acionistas, né? Tipo, os representantes dos acionistas. Sobre esse artigo é mais ou menos isso, e agora eu vou falar sobre o segundo artigo. O artigo Determinantes de Qualidade da Auditoria Independente em Bancos buscou identificar os fatores determinantes da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos auditores independentes nas instituições bancárias, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, SFN. Para se chegar ao resultado, foram levantadas 7 hipóteses e confirmaram 5 delas, revelando que a qualidade dos trabalhos tem relação negativa com o nível de importância do cliente para o auditor, negativa com os trabalhos a partir do 6º ano de contrato, positiva com a
instituição de comitê de auditoria por parte dos bancos, positiva com o julgamento dos processos administrativos sancionados contra os auditores independentes, positiva com o nível de rigor do ambiente regulatório. No caso aqui eles estão descrevendo, né, das 2 que foram negadas e das 5 que foram aprovadas nas hipóteses, né, que eles foram investigando. E aí eu também em pesquisa particular minha, vi que, tipo assim, aqui no Brasil, apenas a partir da segunda metade da primeira década do ano de 2000, começaram a surgir estudos a respeito da qualidade de auditoria com foco especializado nas instituições bancárias. Santos 2008 parece ser uma exceção. No caso, Santos 2008 foi o que foi tipo um dos pioneiros nessa área bancária, né? Era mais ou menos isso. Falei um pouco sobre os resultados. Agora eu vou passar a palavra para meus companheiros aí, tá bom? Obrigada e tenha uma boa noite.